Irmãos, paz e graça, deixa eu acender aqui o flash, né? A gente hoje vai trabalhar a questão dos profetas canônicos, né? Leia-se profetas canônicos, profetas escritores, tá bom? E a gente tem aqui algo bem interessante, que, por exemplo, na nossa apostila de profetismo, a gente vai ter uma linha de início dessa atividade, tá certo? E também vai ter outra linha. Agora é interessante que tanto uma linha contra a outra linha, deixa eu dizer que ela deixa de levar em consideração algum detalhe. Bem interessante mesmo isso, viu só? No material de profetismo que nós temos, é dito da seguinte forma, que o período dos profetas canônicos começa com o profeta Obadias, cerca de 845 a.C., no reinado de Jorão de Judá, certo? Já em outro contexto, entendeu? Nós temos que o período do profeta canônico, ele começa com Amós, em outro material, datando de 793 a 740, certo? E o público para Israel e a referência bíblica é 2 Reis 14, 21 a 15, verso 7, tá certo? Tem essas duas perspectivas, só que tem outra terceira perspectiva, que é que eu acho que é interessante para a gente ponderar aqui, que é o quê? Que, veja só, se eu levo em consideração que Moisés é um profeta, certo? Profeta singular, e se eu levo em consideração que Moisés escreveu, entende? Então, eu tenho um retrocesso dessa data lá para a época do Êxodo, certo? Que a gente sabe que a época do Êxodo é em torno de 1446 para 1406, ou seja, século XV a.C. Então, aqui você tem a ideia do século IX, certo? Para quem defende Obadias, para quem defende a questão de Amós, século VIII, que dizem, né, que é o século áureo da profecia escrita. Não é porque você tem um agrupamento aqui, mas só que é interessante que se eu levar em consideração que Moisés já está escrevendo, certo? Então é século XV, certo? Então a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com o material de Obadias, que define Obadias como o primeiro, que é vocês podem observar aí que está lá no material do profetismo. Tem também outro material aqui que vai falar de Amós, e tem a perspectiva de Moisés, certo? Que para ser uma questão de coerência, entendeu? Levando em consideração que Moisés escreve, então você tem um profeta que está escrevendo muito antes, certo? E interessante que esse material escrito por esse profeta Moisés é um material que todo mundo aqui, que os profetas que nós conhecemos como escritores, né, do reino unido e do reino já dividido, certo? Levando em consideração que Samuel também é profeta. Aí tem aquela que chama, mas Samuel não escreveu Samuel. Bom, mas alguma coisa que ele fora dito, entendeu? Que foi escriturado, certo? E levando até em consideração que ele escreveu alguma coisa, ou alguém tem escrito o que ele falou, certo? Mas observa, como é que você tira Samuel de cena, certo? Mas Moisés escreveu, verdade? A não ser que a gente vá advogar a perspectiva liberal, né? De achar que Moisés não escreveu nada, são editores posteriores, o javista, o eloísta, o deuteronomista, o código sacerdotal, que aí você vai botar isso lá para a época da monarquia já dividida. Mas como nós não somos liberais, a gente tem que ser coerente com o que a gente disse, certo? Então é só essa questão aqui, certo? Para falar, tá bom? Então, meus irmãos, vendo um pouquinho do contexto histórico dos profetas, passando essa questão de Moisés ser o primeiro ou não, o contexto histórico de Moisés todo mundo já sabe, que é a retirada, aquele contexto de 40 anos, né? A retirada do povo de Deus do Êxodo até a morte de Moisés, vendo lá a terra prometida e sem entrar nela, certo? Então, os outros profetas escritores, né? A gente vai para aquilo que nós conhecemos, né? Aí já vai entrar nos profetas posteriores, certo? Já que os profetas anteriores, aí eu estou falando na perspectiva do cano hebraico, tá? Os profetas anteriores, né, que é os dois Samuel, os dois reis, Josué e Juízes, mas estou falando especificamente dos profetas agora posteriores, certo? Então a gente precisa agora entrar naquela questão de contexto histórico de cada um.
a gente vai ver essa perspectiva do contexto histórico de cada um, tá? Eu sei que tem aquela questão lá da profetisa, das profetisas. Isso eu vou fazer uma gravação separada, certo? A gente vai ver aqui essa questão dos contextos históricos de cada um, certo? E posteriormente, quando a gente vai ver o contexto histórico de cada um, a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre a função do profeta, né? Então a gente vai estar trabalhando o material do profetismo e o material de Robertson simultaneamente, tá bom, irmãos? Então deixa só aqui falar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico, né? A maioria dos livros proféticos possui subscritos que visam apresentar o contexto em que cada profeta ministrou, inclusive o Moisés. Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias não trazem essa informação, de modo que o contexto histórico deve ser inferido pelo conteúdo dos seus livros. Tá? Então isso é legal a gente pegar isso aqui. Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Aí que não traz o contexto histórico nos seus livros, tá bom? Mas aí a gente precisa ter aquela correlação de ler livros profetas posteriores com o contexto lá dos profetas anteriores. E aí os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou na perspectiva de cano hebraico, tá certo? Numa perspectiva nossa seria profetas, né, os profetas maiores, profetas menores, sendo entendidos no contexto dos livros históricos, tá bom? Então observa, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias não traz essa informação, de modo que o contexto histórico deve ser inferido pelo conteúdo dos seus livros. Quando a gente faz isso com a relação lá dos livros históricos, né, a gente detém isso aqui. Por mais que o grau de definição do contexto histórico varie de um livro para outro, as informações a esse respeito contribuem de modo significativo para uma interpretação responsável. E nisso aqui é aquela questão, né, irmãos? É aquele velho entendimento que nós precisamos definir contexto, certo? O contexto é importante aqui. Até porque a gente tem percepção das coisas, não é? Por exemplo, você saber que Malaquias está no contexto do Império Medo-Persa é importante. Principalmente quando você compreende que aqui você não tem mais uma casa de dinastia, né? uma casa da dinastia. Você tem sim o descendente de Davi, mas ele, a mesma coisa, nesse período aqui não significa muita coisa, né? A principal autoridade de Judá, aí leia-se aí Israel, já que o Reino do Norte deixa de existir, entendeu? No povo de Deus aqui é o sumo sacerdote. Aí você vai ver a força do argumento todo de Malaquias contra o sumo sacerdote, certo? O descaso, o desprezo que se tinha a respeito do culto, não é? Certo? Então observa, vendo um pouquinho disso aqui, em termos gerais, a gente pode falar de 3 conjuntos de circunstâncias históricas centrais no ministério dos profetas, tá bom? Se você pega, é bem interessante isso aí. Todos esses profetas escritores, situando-se Moisés, que está distante deles, mas os profetas escritores, aí leia-se aí o contexto histórico dos profetas posteriores. Eles devem ser entendidos e vistos e percebidos dentro do contexto histórico também dos profetas anteriores, certo? Aí falando numa linguagem mais compreensível para a gente, o contexto dos profetas tem que ser visto no contexto dos livros históricos. Então, meus irmãos, o primeiro grande contexto histórico que nós temos aqui é justamente o julgamento por meio dos assírios. Aí no século VIII, a Síria era o império dominante no Antigo Oriente Próximo. E, portanto, de motivo, grande preocupação para os profetas. Em resposta ao pecado manifesto e prolongado dos assírios, Deus decidiu usar os exércitos da Assíria para julgá-los. E deixa eu só dizer que isso daqui já fora dito, né? Só corrigindo, porque numa live passada eu falei que foi Semaías, né? Que falou lá para a mulher de Jeroboão. E só corrigindo a informação aqui, porque como o nome dos livros é muito parecido, não foi Semaías, certo? Deixa eu só pegar aqui para corrigir para os irmãos. Deixa eu achar aqui. Então,
nós temos Aías, tá? Não é Semaías, é Aías, certo? Então observa, você vai ter isso lá em 1 Reis 14, que vai dizer da seguinte forma. Aí o contexto é, o filho de Jeroboão adoece, Jeroboão manda a mulher dele ir lá falar com o profeta Aías, e Aías já está cego, certo? Você vai ver isso. E aqui em 1 Reis 14:4, mas o que nos interessa é 1 Reis 14:14, que vai dizer da seguinte forma: fala do Senhor para a mulher de Jeroboão, né? O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que digo eu, há de sejar. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Então você já tem aqui já o anúncio do juízo, que vai se cumprir lá em 2 Reis 17. Então, o primeiro instrumento de juízo que Deus vai usar aqui, é necessário que a gente entenda esse contexto, é justamente os assírios, né? Que é justamente em resposta ao pecado manifesto e prolongado dos israelitas, Deus decidiu usar os exércitos da Síria para julgá-los. Em 700 o ataque ocorreu em 3 estágios principais. 734, Israel, o reino do norte, se aliou à Síria para resistir ao domínio assírio, mas essa colisão provocou a derrota da Síria e a subjugação severa de Israel pela Assíria. Não confundir Síria com Assíria, certo? E está lá em 2 Reis 15, 20 a 29. Em 722, os assírios reagiram a novas rebeliões, destruindo Samaria, a capital do reino do norte, e exilando vários dos seus cidadãos. E por fim, em 701, o rei assírio Senaqueribe atacou Judá e chegou a sitiar Jerusalém, mas o Senhor fez recuar no último instante. Está lá 2 Reis 17, 19. Né? Então, pessoal, a gente tem aqui a utilização do Senhor, né, do Império Assírio para destruir o reino do norte, que fora profetizado, como já falei, pelo profeta Aías para a mulher de Jeroboão. Está lá, a gente viu lá, né, em 2 Reis, 1 Reis 14, certo? Que é o contexto que a gente viu. Eu vou novamente lá. 1 Reis 14, 14 e o 15, certo? E também o Senhor usou o Império Assírio contra o Reino do Sul. Só que o Senhor não permitiu que o Império Assírio destruísse Jerusalém, como ele tinha permitido destruir lá Samaria. Então a gente tem um contexto bem interessante nessa ocasião, né? A gente tem aqui a fala de Isaías, que era o profeta da época, quando isso aqui está acontecendo, né? Só para a gente ver aqui. Uma fala, está lá em Isaías 10, certo? E toda o orgulho do Império Assírio, o Isaías 10 a partir do 5, tá certo, irmãos? Isaías 10 a partir do 5. Então a gente vai ter esse contexto histórico aqui, tá certo, irmãos? Isaías 10 a partir do verso 5. Ok? E também você vai ter o contexto histórico disso aqui, eu volto a dizer, lá nos reis, certo? Em Crônicas também vai ter esse contexto histórico. Então, a primeira vara, né, o primeiro juiz, instrumento de juízo que Deus utiliza é o Império Assírio. Então você vai ter profetas que estão vivendo dentro desse contexto, quase que não sai, né? Então, o segundo contexto histórico dos profetas é justamente por meio dos babilônicos, né? O julgamento por meio dos babilônicos, não é? Então isso já vai estar lá em 612. Os babilônicos conquistaram Nínive, a capital da Síria, e se tornaram o império dominante da região. Como Israel, o reino do norte, já havia sido derrotado e exilado pelos assírios, Deus usou os babilônicos para julgar Judá, o reino do sul, mediante invasões e deportações. É bom que os irmãos percebam isso aí. Vamos lá, 605, 597 e 586, não é? Que é a mais conhecida, não é? Então a primeira invasão resultou na subjugação e deportação de alguns membros da elite de Judá, como Daniel e seus amigos, tá? Isso foi em 605. Está lá em Daniel 1, capítulo 3, verso 6. A segunda invasão resultou em mais dificuldades para o povo
e em outra deportação dos judeus. E aí vai então um exemplo, Ezequiel 33, 21, 2 Reis 24, 14. E a terceira invasão resultou na destruição de Jerusalém, no exílio de quase toda a população. 2 Reis 25, de 1 a 21. Não é? E aí você vai ter Jeremias aí, com o povo. Vários profetas predisseram esses acontecimentos, interpretaram à medida que se desdobravam a refletirem por sobre os mesmos após sua ocorrência. Então, pessoal, irmãos, Deus vai usar esses dois impérios para castigar o povo, e lembrando sempre que aí você vai ter uma relação de quebra da aliança. Isso aconteceu por causa da quebra da aliança, Moisés já tinha dito isso, certo? O Aías falou para a mulher de Jeroboão a respeito do reino do norte. O Jeremias vai falar a respeito da questão do reino do sul, né? O Isaías também, certo, irmãos? Então, olha só, aí você tem que ter essa perspectiva, né? Então, a gente vai, só para vocês irmãos terem uma ideia, esse material que eu estou falando aqui é um material que advoga que o primeiro profeta escritor foi Amós. A gente já sabe que não foi nem Amós nem Obadias, foi Moisés, lá atrás. Certo? Então eu vou passar aqui umas datas bem interessantes a respeito disso, levando em consideração que Obadias não vai pregar, não vai falar no século, deixa eu pegar aqui, no século 9, certo? Mas Obadias está posto aqui nesse material no século 6, porque Obadias é daquele cidadão que o pessoal pega a briga para saber qual foi a data. Então você vai ter Amós século 8, Jonas século 8, Oséias século 8, Miqueias século 8, Isaías século 8, Naum século 7, Sofonias século 7, Jeremias século 7, Abacuque século 7, Ezequiel século 6, Obadias século 6, Ageu século 6, Zacarias século 6 e Malaquias século 4, né? E Joel você tem data incerta. Então, levando isso aqui, que todas essas referências estão antes de Cristo. Tá, irmãos? Então, olha só. Então, como eu falei, a gente vai ter que perceber essa questão do contexto histórico de cada um, certo? Excetuando aquilo que a gente já falou, né? Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Não é? Se os irmãos depois puderem memorizar isso aí, Joel, Obadias... Não é? Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. São 6. Tá bom? Pegar isso aqui para poder a gente trabalhar de forma sossegada. Levando em consideração que Deus vai usar os assírios, depois Deus vai usar os babilônicos. Entendeu? Então você tem aquilo que a gente chama de profetas, não é? Profetas maiores e menores, falando uma linguagem mais nossa, dentro desse contexto aqui, certo? E falando numa linguagem de cano hebraico, os profetas posteriores dentro dessa perspectiva aqui, certo, irmãos? Então você vai ter aqui e até colocando um terceiro império, né? Que você vai ter profetas posteriores no período Medo-Persa. Entende que também o Medo-Persa acaba sendo instrumento de juízo de Deus para o povo. Não é? Porque a gente precisa sempre entender isso. Apesar de você ter o fim do Império Babilônico, o desterro propriamente dito não acaba, né? Você tem a permissão que o pessoal volte para Jerusalém, não volta todo mundo, certo? Jerusalém, Judá, na época do Império Medo-Persa, faz parte de uma das 121 sátrapas do Império Medo-Persa. Ele fazia parte de uma sátrapa chamada Transeunfratênia, certo? Então a gente precisa perceber isso aí, tá? Você não tem, volto a dizer, quando o pessoal vota, você não tem uma casa real estabelecida com palácio. A principal figura é o sumo sacerdote. Aí você vê a influência e a importância da denúncia de Malaquias, certo, irmãos? É bem interessante compreender isso para poder, quando entrar no período lá na continuidade, né, que os irmãos já estudou isso aí, mas os irmãos lembraram, né, dos 400 anos, não é erroneamente chamado de silêncio, né, 400 anos que não teve o profeta inspirado, né, mas a percepção da aliança, a percepção de como, entendeu? De como Deus vai falando, então isso aí vai sendo percebido, tá?
de Deus vai falando através do povo, o povo vai tendo a noção de aliança direitinho, tá percebido. Essa zoada aí, infelizmente, que a gente tem que se adequar, né? Eu estou no interior e o povo passa gritando no meio da rua, é uma benção. E sabe, quando é a criatura de Deus que late, até não fico muito chateado. O povo passa gritando no meio da rua, é bronca, mas tá bom. O importante é o conteúdo que os irmãos vão compreendendo isso aqui. Tá certo, irmãos? Então, é isso aí que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, certo? A gente vai ver o material das profetisas, né? Entendendo sempre que aqui essa questão das profetisas é uma coisa pontual, né? Não é... Até que você não tem nenhum livro de uma profetisa, certo? Você não tem escrito. Agora você tem algo pontual, e é necessário também compreender porque Deus usou essa questão, certo? Até uma forma de humilhar o povo, né? Entendeu? Então, irmãos, vamos trabalhar, né? Vamos continuar as leituras, tá certo? Então, a ideia do contexto histórico é isso, né? Você tem um material do profetismo, como eu falei, que vai definir Obadias, você tem outro material que vai definir Amós, certo? Mas é interessante que num desses dois materiais está esquecendo do profeta por excelência, que é Moisés. E Moisés escreveu. Então, se Moisés escreveu, Moisés é profeta escritor, é profeta canônico, profeta escritor. E, curiosamente, todo mundo aqui, profetas posteriores e profetas anteriores, e o cronista, certo? Bom lembrar sempre isso, e o cronista, né? E os profetas posteriores que estão debaixo do contexto histórico do cronista, né? Lê-se cronista, os crônicas, Esdras e Neemias, não é? O material do cronista aqui. Todo esse entendimento compreende isso aqui, né? De que esse período aqui, entendeu? Um período histórico, um período que vai dar o subsídio histórico para profetas posteriores que estão num período medo-persa, não é? Medo-persa, tá bom? E deixa eu também só dizer uma coisa aqui. A gente aqui não advoga aquilo que o Bortolini, né, advoga, né? De que você vai ter Esther Esther não, Ruth e Jonas, se eu não estou enganado, né? Mas basicamente eu vou ficar com Ruth. Eu estou aqui esquecido se é Ruth, Esther ou Ruth e Jonas, que foram material produzido para combater Esdras, né? Quando Esdras faz aquele divórcio coletivo no dia do Senhor. A gente não advoga isso. Certo, irmãos? Precisa entender a atitude de Esdras, que a gente vai ver posteriormente lá, dentro do contexto histórico da época, né? Você tinha a dinastia de Israel davídica, que já não tinha tanta força, apesar de você ter os descendentes até então para poder chegar no Senhor Jesus, certo? Mas o principal, a autoridade, era o sumo sacerdote, compreende? Então, é necessário nós entendermos isso, a razão por que Esdras fez aquilo naquele contexto histórico. Quer dizer, você teve uma tentativa de acabar com o culto a Yahvé, certo? Uma perpetuidade do culto a Yahvé, questão de temer a Deus, de uma observação da lei, já lá, entendeu? Quando os israelitas se casam com mulheres ímpias, né? E seus filhos não sabiam da lei. Você vai ter um fenômeno muito interessante disso no processo de helenização, né? Lá no período dos Macabeus, que se você não tivesse uma atitude severa, como foi a de Esdras, entendeu? A crença em Yahvé tinha desaparecido ali, né? Entendeu? Os Hassidins, né, no período dos Macabeus, que posteriormente vão ser os fariseus lá na frente, né? Batalhando pela fé no Senhor. Então é necessário que a gente compreenda isso, né, irmãos? A gente não pode ser anacrônico, né? Só porque o cara não gostou muito da atitude que Esdras fez lá, dizer, isso que Esdras fez foi equivocado, foi errado, como eu já ouvi. E até no material do Bortolino agora, a gente vê lá, foi até produzido o livro para combater isso aí. É bronca, né? Não é bem por aí. A gente precisa entender a atitude, entendeu? Se não fosse uma atitude severa na época de Esdras, entendeu? Quando aquela geração morresse, outra geração que estava nascendo, que era filhos de mulheres ímpias, que nem sequer conhecia a lei de Deus. E lembrando sempre que na cultura do Antigo Testamento, né, a mulher tem um papel fundamental, porque é ela que instrui a criança dentro de casa a respeitar a lei de Deus.
Entendeu? Fundamental. Compreende? A criança, ela que está lá, o pai sai para trabalhar, então as crianças são instruídas por quem? Não é? Quem é que vai ensinar os preceitos da Torá para a criança, entendeu? Então isso aí precisa compreender isso aí. Certo, irmãos? Então que Deus abençoe a cada um de vocês aí, que Deus proteja, livre do mal, livre da peste, entendeu? Que Deus nos ajude, tá, irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.